Bem, a gente leu o prelúdio e a gente vai refrescar a nossa memória do Mahabharata, né? Vamos ler, porque eu acho que está gravando, né? É, aí começa com Maharaj Shantanu. Maharaj Shantanu foi um imperador famoso e influente da dinastia Kuru. Era também muito nobre e religioso. Sua esposa Ganga Devi deu à luz um filho chamado Bhishma, uma expansão pessoal do oitavo Vasu. Contudo, devido a certas circunstâncias em particular, ela desapareceu após a criança nascer. Aí o Mahabharata já narra com mais profundidade, né? Com mais É. detalhe, aliás, Uhum. porque ela disse que daria filhos para Shantanu, Ganga Devi, se ele não se incomodasse com o que ele fizesse, com os filhos que eles tivessem juntos. Não, que se ele não se incomodasse com o que ela fizesse com os Uhum. bebezinhos que eles estivessem juntos. É. Mas ele não conseguiu se controlar, né? Sim, que ela matava, nascia Ela e ela matava, sacrificava. né? Sacrificava. Aham, é. É. Mais tarde, tendo saído em expedição de caça e visitado o palácio de Dasaraj, o rei dos Nishadas, Maharaj Shantanu conheceu uma princesa de beleza incomparável chamada Satyavati. É, na verdade, essa princesa nascera do ventre de um peixe que engolira o sêmen de Uparicharavassu. Dasaraja nutrira e cuidara dela como se ela fosse sua própria filha. Por isso que ele é uma expansão pessoal do oitavo vaso, né, Bhishma Deva. Hum. É, Maharaj Shantanu pediu permissão ao rei para casar-se com a princesa Satyavati. Dasharas consentiu, mas com a condição de que o filho nascido do ventre dela fosse o herdeiro exclusivo do reino de Shantanu. Maharaj Shantanu, contudo, não aceitou aquela condição e regressou à sua capital. Ao saber do acontecido, o príncipe Bhishma quis satisfazer o desejo do pai e, para tal, fez o voto solene de permanecer brahmachari vitalício para assegurar ao filho de Satyavati a sucessão do reino. Desse modo, Shantanu conseguiu casar-se com Satyavati e, em troca, deu a Bhishma a bênção de poder morrer conforme desejasse. Satyavati deu a Maharaj Shantanu dois filhos, chamados Chitrangada e Vichitravirya. Uma árvore genealógica bem interessante, né? É. Após a morte de Maharaj Shantanu, Bhishma fez Chitrangada sucessor do trono. Porém, com a morte prematura de Chitrangada, o trono passou a Vichitravirya. Vichitravirya, que tinha duas esposas, chamadas Ambika e Ambalika, também morreu jovem sem deixar filhos. Mãe Satyavati ficou duplamente aflita, pois a morte de seus filhos deixara a dinastia sem herdeiros. Ela convocou seu primeiro filho, Maharishi Vedavyas, pelo simples fato de lembrar-se dele. A fim de proteger a dinastia, a conselho da mãe e com a aprovação do avô Bhishma, Vedavyasa gerou filhos com as esposas de Vichitravirya. Ambika deu à luz Dhritarashtra, Ambalika deu à luz Pandu, e o santo Viduradi nasceu do ventre da serva de Vichitravirya. Ah, quer dizer que Satyavati era a rainha mãe, né? A rainha A mãe, rainha ancestral, a rainha matriarca. é, ela é, ela é da geração posterior à de Ganga Devi e Maharaj Santanu, Isso. não é isso? É. Porque Não, Maharaj ela é a Santanu, esposa de Shantanu. Satyavati ela é esposa de Shantanu porque Shantanu Maharaj se apaixonou por ela, que era filha do rei da Saraja, o rei dos Nishadas. O que eu digo é que como os três meninos eram filhos Uhum, de Vedavyasa,
mas com as esposas do filho, eles eram da geração dos filhos dela. Então, os Perfeitamente. meninos que nasceram eram netos dela. Isso mesmo. É, então, aí agora nós já estamos, ele já está narrando aqui nesse pequeno prelúdio, ele está narrando a geração de Dhritarashtra. Como Dhritarashtra era cego de nascença, quando seu irmão mais novo foi coroado rei. Maharaj Pando foi um imperador nobre e influente, dotado de todas as boas qualidades. Só um minutinho, acho que tem alguém perguntando como que entra, quer ver? Bota no Ah, não, grupo, não. aquela bota escrito no grupo para evitar confusão, que o link está na descrição. Bota essa Eu já frasezinha. botei, já botei. Ah, tá. Mas enfim, não era ninguém aqui no grupo. Então, Dhritarashtra sendo cego de nascença, Pando, o irmão mais novo, é coroado rei. E Pando, um imperador muito nobre e influente, dotado de todas as boas qualidades, teve 5 filhos, sendo Yudhishthira o primogênito. É claro que aqui não entra nos detalhes todos de É, como Kunti Devi, porque, né, teve 3 filhos com 3 devas, né? sim, nem porque Pando morreu. Né? É, Dhritarashtra teve 100 filhos, entre os quais Duryodhana foi o primogênito. Pela influência do tempo, o rei Pando morreu quando os príncipes eram ainda muito jovens. Por isso, o avô Bhishma entronou Dhritarashtra, incumbindo-o de proteger o reino até os príncipes crescerem. Ao crescerem os 5 Pandavas e os filhos de Dhritarashtra, encabeçados por Duryodhana, deflagrou-se um grande conflito em torno da sucessão do trono real. É engraçado que parece haver nessa dinastia, né, Hum, parece haver uma maldição da morte prematura, né? É, exatamente. É isso que eu É, ia comentar. uhum, Porque Dhritarashtra foi deixado de lado, Pando foi coroado rei, e acabou que quem reinou mesmo foi Dhritarashtra, que Pando é, que também faleceu mais jovem, e Dhritarashtra voltou a ser recebeu o trono de volta, né? e quando no Mahabharata, você deve se lembrar, não me lembro o motivo, mas quando vai para a floresta, fica com as 2 rainhas. Isso. Não estou E me ele, lembrando por que que ele foi parar na floresta. também não me lembro, não. É, mas enfim, favorecendo seus filhos, o rei de Tarasta queria Duryodhana como rei por meios lícitos ou ilícitos. No entanto, o altamente dármico ancião Bhishma não pôde permitir tal coisa por causa da pressão de outros cidadãos e personalidades respeitados. Duryodhana, que nascera do Amsha de Kali, detalhe, né? Era Uhum. perverso ao extremo e adármico por natureza, e queria o reino para si, sem ter que enfrentar oposição. Com isso em mente, conspirou de diversas maneiras para matar os Pandavas com o consentimento secreto do rei de Tarastra. Aí já se passaram vários capítulos do Mahabharata, só nesse parágrafo. Isso. A despeito dos insistentes pedidos de Maharishi Vedavyasa, Avô Bhishma, Guru Dronacharya, o Santo Vidura e outros, Dhritarashtra não cedeu aos Pandavas a metade do reino que lhes era devida. Todavia, para manter as aparências, coroou o príncipe Yudhishthira como rei de metade do reino. Em seguida, enviou-o à recém-construída cidade de Varanavati, onde Duryodhana planejava matar todos os Pandavas ateando fogo ao novo palácio onde estes se hospedariam. Apesar da aprovação de Dhritarashtra a este plano hediondo, pela vontade de Bhagavan, de alguma forma os Pandavas saíram ilesos daquele atentado. Então por isso que eles ficam incógnitos por algum tempo. Passado algum tempo, os Pandavas casaram-se com Draupadi.
Ao descobrir que eles ainda estavam vivos, Duryodhana consultou-se com o pai outra vez e convidou-os a vir a Hastinapura. Por ordem do patriarca Bhishma e outros anciãos, e a pedido dos súditos, a soberania de Kandavaprastha, Indraprastha, foi concedida aos Pandavas. Lá, com a assistência de Shri Krishna e do Asura Maya, os Pandavas construíram um palácio e uma cidade maravilhosos. Em curto espaço de tempo, conquistaram todos os reis poderosos da Índia e realizaram um grande Jagya Rajasuya. Ao saberem daquele Jagya, o rei Dhritarashtra e Duryodhana sentiram um ciúme extremo dos Pandavas e assim tramaram derrotá-los num jogo de dados. Tomaram todo o reino dos Pandavas, forçando-os a submeter-se a 12 anos de exílio e a viver incógnitos por mais um ano. Mesmo depois dessa prolongada provação, Dhritarashtra e Duryodhana não devolveram o reino aos Pandavas. Shri Krishna veio a Hastinapura em pessoa como embaixador dos Pandavas, em nome dos quais comunicou a Duryodhana que eles lhe pediam pelo menos 5 aldeias. Duryodhana, contudo, manteve-se obstinado e inflexível, dizendo a Krishna que não daria aos Pandavas a quantidade de terra que coubesse no furo feito pela ponta de uma agulha, ainda mais 5 aldeias, a menos que eles o derrotassem em batalha. Bhagavan Shri Krishna aparecera com o intuito de estabelecer Dharma, proteger os sadhus e aniquilar os asuras. No decorrer da batalha do Mahabharata, ele usou Arjuna e Bhima como instrumentos para auxiliá-lo em seu plano de aliviar o fardo tremendo que pesava sobre a terra. Ficou muito bom esse prelúdio. Ficou. Porque a pessoa já entra na batalha, no conteúdo do diálogo, né? Com uma noção do que aconteceu para que houvesse a batalha, o que provocou o início da batalha. Né? E foi bom esse prelúdio ser incluído no livro, porque, pelo que eu me lembro, pelo menos, o nosso Gurudeva, na introdução, deixa eu ver a outra aqui, e também o prólogo de Srila Bhaktivedanta Vamana Maharaj, não focaram nesse aspecto, que a história né, a história que leva ao diálogo, né? Sim. E que a história também que justifica a realização da guerra. Isso. Mas Gurudeva vai com esse extenso comentário. Nesse primeiro, né? Ele vai explicar tudo, cada personagem, ele vai falar de verdade, é assim. Vai explicar Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. E ao longo dos primeiros versos, ele vai falar de Kurukshetra, vai falar de Sanjaya, tá aqui, ó, Sanjaya, Duryodhana, Vyuha, Dronacharya, Yuyudhana, Virata, Drupada, Chaitanya, Kashirasha, Purudita, Kuntiboja, Shaiba, Yudamani, Yutamoja, Salvadra, que é o Abhimanyu, né? Draupadeya, Kripacharya, Ashwatthama, Vikarna, Somadata, Burishava, Shastra. Ele fala, ele dá um pequeno histórico, né? De cada um desses heróis, né? Desses guerreiros. Bem, então, vamos ao primeiro capítulo. Fala. Depois ele fala de Arjuna e fala de Kurukshetra. Também Explica então, os nossos Gurudevas, todos eles que comentam a Gita, né? Eles falam que esse verso é muito importante, porque nesse verso
Dhritarashtra já deixa claro a sua visão exclusivista, ou seja, deixa claro que ele, na verdade, não considera que os filhos de Pando sejam seus filhos, no sentido da tradição védica, né? Que Uhum. na tradição védica o tio trata os sobrinhos como se fosse pai deles, né? Existe essa como é que se diz essa Tradição. primazia, né? Principalmente se o pai morreu, né? Principalmente se o pai morreu. Então vamos lá. Sainya Darshan. Então o capítulo se chama Sainya Darshan, porque Sainya quer dizer exército e Darshan quer dizer você vê alguma coisa. Então nesse capítulo, basicamente, Arjuna pede para Krishna mostrar para ele os dois exércitos, né? Então o primeiro verso diz: Ele seria a Dhritarashtra, visão do exército, né? Seria a visão do exército. literalmente seria a visão do exército. Dhritarashtra Vacha Dharma Kshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha Mamakaha Pandavaschaiva Kima Kurvata Sanjaya. Então é o que os nossos mestres comentam. Dharma Kshetre Kurukshetre. Que Dhritarashtra diz: Ó Sanjaya, o que fizeram meus filhos e os filhos de Pandu ao se reunirem na terra sagrada de Kurukshetra com a intenção de lutar? Então, quando ele faz essa distinção, né? E ele também subrepticiamente ou inconscientemente, ele já insinua a perda dos seus filhos, porque ele fala Dharma Kshetra e Kurukshetra, porque Kurukshetra é uma terra sagrada, né? É uma terra onde ele vai narrar aqui, onde um antepassado dessa família, dessa dinastia, realizou sacrifícios, né? Uhum. Então, num lugar sagrado não pode vencer o mal, né? Uhum. Então, os acharyas comentam isso, né? Que ele, de certa forma, entrega a própria, como se diz, falácia da atitude dele, né? Perante os Pandavas e perante toda a tradição da família, né? E demonstra também o temor dele, porque ele sabendo disso, Uhum, que era uma terra sagrada, ele previa isso, né, intuitivamente, com a uhum, informação que ele tinha interna, né, uhum. que não, é isso que você falou, numa terra sagrada o mal não poderia prevalecer. Então ele já intuía qual seria o fim dessa Isso, é. guerra. Então, já li a tradução, né? Ó Já. Sanjaya, o que fizeram meus filhos e os filhos de Pando ao se reunirem na terra sagrada de Kurukshetra com a intenção de lutar. Então, a estrutura dessa edição da Gita primeiro, o Saratar Vashini Tika, que é o Tika, ou comentário, de Srila Vijnana Chakravarti Thakur, e depois o Saratar Vashini Prakashika Vritti, que é a explanação que esclarece o comentário chamado Saratar Vashini, do nosso Gurudeva. Sim. Então, aqui eles colocam uma tradução a esses termos em sânscrito, né? A intenção mais profunda, Bhavanuvada, por trás do comentário chamado Chuva de Significados Essenciais, Sarartha Varshini. Sara Artha, significados essenciais. Sara quer dizer essencial, né? Hum. E Artha são os significados. E Tika é o comentário. Aí ele cita esse verso, Goran Sukha Goran Shuka Satkumuda Pramodi Swabhi Kiyaya Gostamaso Nihanta Shri Krishna Chaitanya Sudani Jime Manodi Tisthan Swarachim Karotu Prachinna Vacha Suvicharya Sohamagyopi Gitamrita Lesha Lipsuhu Yate Prabhu Revamate Tadatra Santa Kshamadvam
Sharanagatasya. Tradução é: Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu dissipa a escuridão da terra ao aqui distribuir o seu próprio nome, Shri Krishna. Intensifica a bem-aventurança dos sábios, dos bhaktas devotos, semelhantes a lótus, é a mina do néctar de prema, amor a Deus, e a todos concede o Natojala Rasa, ou seja, o elevadíssimo relacionamento divino de divino amor extraconjugal. O elevadíssimo relacionamento de divino amor extraconjugal. Que esse mesmo Shri Chaitanya Prabhu realize seus divertidos passatempos em meu coração. Apesar de minha ignorância, por eu ter aderido às conclusões de Shri Gauranga Sundar, a joia suprema entre todos os renunciantes, e por ter refletido sobre os pensamentos expressos pelos acharyas Vaishnavas anteriores, brotou em mim a cobiça de provar uma gota de néctar sob a forma da Bhagavad Gita. Portanto, ó santos, perdoem esta alma rendida. Eles são todos muito, muito sutis, né? Muito delicados, né? É. Ele faz um resumo aqui de muita coisa. Hum, Ele fala um verso só, ele já resume praticamente a proposta da vinda de Mahaprabhu, não é? é. E também, claro, ele prova que Mahaprabhu tinha como não podia deixar de ser, ele tinha uma predileção muito grande pela Gita, né? Hum, Então, aí agora começa o comentário propriamente dito. Deixa eu ver se é isso mesmo. Página 66. Swayam Bhagavan Shri Krishna é a suprema verdade absoluta, sob sua forma parecida à humana. Ele é o objetivo máximo de toda a devoção e todo Shastra, escritura sagrada, tendo surgido em Shri Gopala Puri como Shri Vasudeva Nandana, o filho de Shri Vasudeva. Embora seja Adhokshaja, inconcebível no grau supremo e posicionado para além da percepção dos sentidos materiais, ele se faz visível aos olhos do homem comum por intermédio de Yoga Maya, sua potência interna. Tendo transmitido as instruções da Bhagavad Gita, poupou as divas deste mundo de se afogarem no oceano de nascimentos e mortes. Levou-as a mergulhar no imenso oceano de prema, transcendental amor a Deus, concedendo-lhes seu Saundarya Madhurya, uma prova de sua doçura, beleza e outras qualidades. Veio a este mundo impelido pela promessa que fizera de proteger os santos e aniquilar as classes demoníacas. No entanto, sob o pretexto de eliminar o fardo da terra, na verdade, ele propiciou proteção suprema sob a forma de mukti, libertação aos canalhas, aos que o antagonizavam e às divas afogando-se na agonia deste vasto oceano da existência material, em geral comparado a Kumbhipaka Naraka, planeta infernal onde os pecadores são cozidos em óleo fervente, socorro. Bhagavan Shri Krishna ensinou a Bhagavad Gita de modo que, após sua partida, as Bhadadivas, almas condicionadas influenciadas pela ignorância desde tempos remotos e presas por inteiro à lamentação, ilusão e assim por diante, pudessem libertar-se. Outro propósito de sua iniciativa foi preservar suas próprias glórias, conforme constam no Shastra e as cantam os Munis, santos. Shri Krishna dirigiu as lições da Bhagavad Gita a seu tão querido companheiro Arjuna, que se deixara cobrir voluntariamente pelo véu da lamentação e da ilusão. Então aqui ele já está revelando a atitude compassiva de Arjuna também, né? sim. Que para E que a Gita submissão. volte aos ouvidos da humanidade, ele permite que Yogamaya o deixe dominado pela lamentação e a ilusão. A Bhagavad Gita subdivide-se em 3 seções: Karma Yoga, o caminho de evolução espiritual pelo qual se oferece ao Senhor o fruto de cada ação piedosa; Jnana Yoga,
o caminho de evolução espiritual por intermédio do conhecimento transcendental, e 3, Bhakti Yoga, o caminho de devoção amorosa ao Senhor Supremo, Sri Bhagavan. Nos 18 capítulos da Bhagavad Gita, Shri Krishna trata da meta máxima da vida, revelando os sentidos dos Vedas e as 18 classes de conhecimento. Isso vai ser revelado também aqui no comentário. Todas as classes de conhecimento. Nos 6 primeiros capítulos, ele ensina Karma Yoga, nos 6 últimos, Jnana Yoga, e nos 6 intermediários, Bhakti Yoga, que é mais secreto e mais raro que os 2 outros métodos de yoga. Bhakti Yoga é a própria vida de Karma e Jnana. Sem Bhakti, Karma e Jnana são infrutíferos. Logo, são parcialmente exitosos apenas quando se mesclam com Bhakti. Isso aqui é uma coisa muito sutil que ele está falando, né? Porque as pessoas que praticam Karma e Jnana, elas vão precisar fazer algum movimento de devoção, né? Mesmo que às vezes não diretamente a Krishna, para que elas se aproximem de alguma maneira de Bhakti. Né? Por exemplo, karma. As pessoas que praticam karma ou atividades piedosas para conseguir elevação aos planetas superiores, né? Elas adoram Surya, Chandra e assim por diante, né? Uhum. E da mesma forma com Jnana, né? Há 2 classes de Bhakti: Kevala Bhakti, devoção exclusiva, e Pradhani Bhuta Bhakti, com predomínio de Bhakti, mas misturada com outro processo. Por ser independente e sumamente poderosa, Kevala Bhakti não precisa de assistência alguma de Karma e Jnana. Por isso, é conhecida como Parama Prabhala, sumamente poderosa, Akinchana, em função da qual Krishna é a única posse do praticante, Ananya, imaculada, e assim por diante. Por outro lado, Pradhani Bhuta Bhakti mantém-se misturada com Karma e Jnana. Isso será examinado com mais pormenores adiante. Para explicar a natureza da lamentação e ilusão de Arjuna, Shri Vaishampayana, o orador do Mahabharata e discípulo de Vyasadeva, apresenta a seção Bhishma Parva a seu ouvinte Janamejaya, começando com Dhritarashtra Uvacha, disse Dhritarashtra. Dhritarashtra pergunta a seu ministro Sanjaya: ó Sanjaya, o que fizeram meus filhos e os filhos de Pandu ao se reunirem em Kurukshetra com a intenção de lutar? Quanto a isso, paira uma dúvida. Isso aqui é uma dúvida que eu sempre, quando eu leio esse verso, eu tenho. Por que ele está perguntando isso se ele sabe que a guerra já está... E por que ele pergunta? O que fizeram meus filhos e os filhos de Pandu, né? Se ele sabe que a guerra já está confirmada. Estabelecida, né? Está Já foi estabelecido, os exércitos já estão organizados. Já foi decretado, né? Decretada. Aí tem essa dúvida. Se Dhritarashtra menciona que seus filhos e os Pandavas reuniram-se com a intenção exclusiva de lutar, é certo que eles o farão. O que ele tem em mente, então, ao perguntar o que eles fizeram? Em resposta, então o próprio Dhritarashtra no verso está respondendo. Em resposta, Dhritarashtra usa a expressão Dharma Kshetri, a terra do Dharma ou religião. Segundo os Shrutis, literatura oriunda diretamente do Senhor Supremo e transmitida por autoridades abalizadas, Kurukshetram Deva Yajanam. Kurukshetra é a arena de sacrifício dos devas, dos semideuses. Um dos nossos gurudevas dessa geração é Shripad Bhaktivedanta Siddhanta Maharaj. Ele está construindo um templo lindo em Kurukshetra com os discípulos. Um lugar lindíssimo, né? Então, logo, Kurukshetra é uma terra famosa por nutrir Dharma. Assim, por sua influência, é possível abrandar a ira de pessoas religiosas como Duryodhana e outros, e talvez eles se sintam inclinados a seguir e aceitar Dharma.
como os Pandavas já são religiosos por natureza, a influência de Kurukshetra pode despertar neles a faculdade de discriminação em vista da qual não é cabível massacrar os próprios parentes. Em consequência, talvez ambas as facções cheguem a um acordo de paz. Externamente, Dhritarashtra finge que ficará feliz com um tratado de paz, mas no íntimo é grande o seu descontentamento. A seu ver, se eles negociarem um armistício, a presença dos Pandavas seguirá sendo um obstáculo para seus filhos. Eis o que pensa Dhritarashtra. Nem o próprio Arjuna lograria derrotar aliados meus no nível de Bhishma, Drona e outros. Portanto, já que nossa vitória está garantida, será benéfico lutar. No entanto, os outros não têm como discernir esses sentimentos internos de Dhritarashtra. Neste Ai, contexto, forte isso, hein? não, mas então eu estava errada, porque eu achei que Dhritarashtra estava intuindo que a vitória seria dos Pândavas pelo fato de ser uma terra sagrada, mas ele estava acreditando na vitória, né? É, Ele que é uma acreditava na questão do, força. é uma questão do, como é que chama? É, uma coisa interna, como é que chama? É o caráter dele. Uhum, É porque o fato dele ter, no caso, nascido cego, segundo os comentários que fazem, também entrega a cegueira espiritual que ele tem, sim. né? Eirada Dasi Pranams. Estamos aqui no. Não sei se você tem, acho que você já tem, né? Você já adquiriu o belíssimo Srimad Bhagavad Gita? Acho que você comprou, né? Boa noite, Pranamas para Bugi. À Sim, eu noite, tenho ele. Ah, tá. Então, nós estamos na página 67. Hoje, Rada, a gente começou. Que hora a gente começou, Nurada? 7h30. 7h30. A gente começa às 7h30, tá? A gente começou às 7h30 e já leu o prelúdio e já lemos o primeiro verso em que Dhritarashtra está falando com seu secretário Sanjaya. A gente está terminando de ler o primeiro comentário, porque, em geral, cada verso vai ser acompanhado pelo menos de dois comentários. Em alguns versos, o nosso Gurudeva também coloca o comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, tem o comentário de Srila Vijaya Chakravarti Thakur, o comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur e o comentário de Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Então, terminando o comentário de Srila Vijaya Chakravarti Thakur, ele diz aqui no último parágrafo, página 67. Neste contexto, com o componente Kshetra na expressão Dharma Kshetre, Saraswati Devi, a deusa da sabedoria, aponta para um significado especial de Dharma. E o Yudhishthira, a personificação do Dharma, e seus companheiros são como pés de arroz, e seu mantenedor, Bhagavan Shri Krishna, é comparável a um fazendeiro. As diversas espécies de assistência proporcionadas por Shri Krishna aos Pandavas comparam-se à rega da plantação e à barragem de proteção construída em volta dela. Os adversários, os Kauravas, encabeçados por Duryodhana, são como as ervas daninhas Shyam, enegrecidas, que crescem no arrozal. Segundo dá a entender a comparação, assim como as ervas daninhas Shyam são arrancadas do arrozal, da mesma forma, Duryodhana e seus demais familiares serão aniquilados e arrancados de Dharmakshetra. É porque a alma piedosa não sobrevive em Dharmakshetra, né? No Não, a campo, alma piedosa não. não, a alma ímpia, obrigado. É. A alma ímpia não sobrevive no campo de Dharmakshetra. Então, esse é o final do primeiro comentário, é o primeiro verso de Srila Vijnana Chakravarti Thakur. E agora
vamos ver a explanação que esclarece o comentário chamado Sarata Vashini, que é de Srila Bhaktivedanta Nanai Goswami Maharaj, Gurudeva Ki Jai. Então, primeiro ele faz todos os pranams, como sempre. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Presto minhas mais humildes reverências a Shri Gurudeva, que, munido do achote de conhecimento acidental, abriu meus olhos, antes cegos pela escuridão da ignorância. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Itinamile Atimatya Charitaya Swashitanam Chapanine Jiva Dukhi Sadartaya Shinama Prema Daini. Presto minhas reverências aos pés de lótus de Om Vishnupada Stotarachat Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, que é tão querido de Shri Krishna neste mundo. Ele é uma personalidade inteiramente divina que nutre com muita afeição aqueles que nele se refugiam. Aflito de ver o sofrimento das divas avessas a Shri Krishna, ele lhes propicia Shinam, o santo nome, juntamente com Prem, amor puro pelo Senhor Supremo. Então, Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj, muito misericordioso, ele propicia Shinam a todos nós, e além disso, Shinam já vem envolvido por Prema. E depois, Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine. Presto minhas reverências a Om Vishnupada Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, e, tendo se refugiado aos pés de lótus de Shri Krishna, lhe é tão querido. Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varaya Te. Presto minhas reverências a Satchidananda Srila Bhaktivinoda Thakur, que é o principal entre os devotos Rupanugas, os seguidores de Shri Rupa Goswami, e a personificação da própria potência interna de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Vishwasya Nato Rupa Sal Bhakti Vartma Padarshanat Bhakta Chakri Vartitvat Chakravarti Akyaya Bhavat. Então, esse é um mantra para Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Como ele ilumina o caminho de Bhakti para todos, Vishwa quer dizer todo mundo, né, o planeta, né? Conhecem-no como Vishwanatha, o Senhor de todo o universo. E o chamam de Chakravarti em virtude da posição tão dislexia. E o chamam de Chakravarti em virtude da posição tão destacada que ele alcançou em meio à comunidade de Bhaktas, Bhakta Chakra. Eis o porquê de seu significativo nome, Vishwanath Chakravarti. Gurudeva também revela que ele, de tão humilde, ele nunca se intitulava de Vishwanath Chakravarti Goswami. Ele sempre só se assinava Vishwanath Chakravarti. O grande preceptor Mahopadhyaya Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, eminente acharya, grande erudito no Vedanta do Sampradaya Shri Gaudiya e a joia suprema entre os Rasika Bhartas, compilou um valioso comentário a Srimad Bhagavad Gita chamado Sarata Vashini, ou seja, comentário repleto de significados essenciais. Escrito originalmente em sânscrito, a princípio foi traduzido apenas ao bengali. Em consequência, a audiência de língua hindi e inglesa, e agora portuguesa, esteve privada de ler esse tesouro inestimável. Por isso, em prol do completo benefício dos fiéis, traduzi o mesmo comentário ao hindi e ao bengali, e agora o português não poderíamos deixar de colocar isso, né? O estilo e o bhava, sentimento, do comentário são profundíssimos e enriquecidos por elevadas conclusões filosóficas, Siddhanta. Para tornar a tradução simples, fácil e completa, julguei necessário escrever o Prakashika Vritti, explicação complementar para esclarecer o comentário. Essa tarefa árdua não teria sido possível sem a misericórdia de Shri Guru, dos Vaishnavas e do próprio Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Logo,
Em primeiro lugar, confessando-me bastante aflito, oro a seus pés de lótus, suplicando-lhes sua misericórdia e bênçãos. E a gente vai reparar mesmo que, à medida que a gente lê os comentários de Srila Vishnu Chakravarti Thakur, muito, muito do que ele falar não vai ser tão fácil de entender, mas aí Srila Gurudeva vai expandir esses comentários para o nosso benefício. A Srimad Bhagavad Gita é a essência de todos os Shrutis, Upanishads e Puranas. Com base na sólida evidência da literatura védica recebida por intermédio do Guru Parampara, sucessão discipular, conclui-se que o próprio Brajendanandana Shri Krishna, o filho do rei de Braja, é Swayam Bhagavan, a original e suprema pessoa divina, não havendo outra fonte para ele senão ele. Ele é a personificação de todas as doçuras nectárias espirituais. Aquila Rasamrita Murti. Murti, personificação. Rasa Amrita, as doces doçuras. Aquila, todas elas. Aquila Rasamrita Murti. E a onipotente Sarva Shaktiman, realidade absoluta não dual, Advaya Gyana Paratapa. Entre suas potências ilimitadas destacam-se três: Chit Shakti, a potência interna; Diva Shakti, a potência marginal; e Maya Shakti, a potência externa. Pela vontade de Swayam Bhagavan Shri Krishna, Vaikuntha, Goloka e Vrindavan, que compõem a totalidade do reino espiritual, são transformações de sua Chit Shakti. Todas as divas, almas espirituais, são a transformação de sua Diva Shakti, e a criação material, a transformação de sua Maya Shakti. Boa essa explicação, né? É. Primeiro ele fala que os Dhammas são transformações de Chit Shakti. As Divas são transformações de Diva Shakti e Maya transformações de Maya Shakti. Há duas classes de Divas: Mukta, libertas, e Bada, aprisionadas. As Mukta Divas dedicam-se eternamente a saborear a bem-aventurança decorrente do serviço ao Bhagavan em Vaikuntha, Goloka e diversos outros Dhammas, moradas espirituais. Nunca ficam encarceradas neste mundo material, o presídio de Maya, motivo pelo qual chamam-se Nitya Mukta, eternamente libertas. Então, no mundo transcendental, há essa classe de divas, né? No mundo transcendental, essa classe de divas que são as Mukta Divas. Às vezes, essa frase é muito importante. Às vezes, pela vontade de Bhagavan, aparecem neste mundo ilusório como seus companheiros com o propósito exclusivo de beneficiar as pessoas. A outra classe de divas chama-se Anadibada, ou seja, tem estado aprisionada por Maya desde tempos remotos. Por causa desse aprisionamento, ela é atormentada pelas três espécies de misérias. Se lembra? Adhyatmika Klesha, Adibhautika Klesha, Adidaivika Klesha, ao longo de sua interminável perambulação pelo ciclo de nascimentos e mortes, Maya Samsara. Né? Então, aqui, nesse parágrafo, Gurudeva está mencionando Maya Samsara e Krishna Samsara. Né? Porque Maya Samsara é o giro da diva que está presa à energia material. E Krishna Samsara é o passeio que divas, que mukta divas, que almas eternamente livres, fazem para dar misericórdia de Krishna e de Mahaprabhu para as divas condicionadas. Né? Pela influência de sua Atintya Shakti, potência inconcebível, que torna o impossível possível e vice-versa, Bhagavan Shri Krishna, que é um oceano de compaixão, parece ter criado ignorância, agyana, no coração de Arjuna, seu Nitya Siddha Parikara, companheiro eternamente liberto. Aí também está fazendo uma afirmação muito importante, né? Então ele está usando sua Atintya Shakti
que tornam o impossível possível, ou seja, é impossível que uma alma eternamente liberta como a Juna fique confusa. Mas, usando a Tintya Shakti, ele cria momentaneamente, vamos dizer assim, essa experiência no coração de Arjuna, né? Uhum. É, foi a pretexto de dissipar essa ilusão que ele falou a Gita, a qual consolida Atma Gyana, conhecimento acerca do eu, em prol da libertação de todas as divas sob as garras de Maya. Em última análise, o assunto de que trata a Gita, a Bhagavad Gita, é Vishuddha Bhagavad Bhakti, puríssimo serviço devocional a Bhagavan. As divas influenciadas As divas influenciadas por Maya só ocupam sua posição constitucional pura, Vishuddha Swarupa, uma vez que se refugiem em Shuddha Bhakti, devoção pura, conforme preconiza a Gita, e podem, então, prestar serviço a Shiva Bhagavan. Afora isso, não há outro caminho pelo qual as Bada Divas possam obter bons auspícios. Bem claro, né? O Gurudeva é muito bom de... Uhum. É, Ele vai esmiuçando a filosofia, né? é muito didático, né? Muito didático. Com base em provas concretas do Shastra e argumentos invencíveis, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e outros preeminentes acharyas de Gaudiya Vaishnavas demonstram com toda clareza que o orador da Gita não é Nishaktika, desprovido de potência, Nirvishesha, desprovido de variedade, ou Nirakara, informe. Tampouco é Nirguna, isento de qualidades transcendentes, tais como a misericórdia. A diva não é para Brahma, o Supremo, em hipótese alguma, e mesmo na fase liberta, jamais poderá sê-lo. Até depois de alcançar Mukti, libertação, a diva continuará sendo uma partícula atômica, consciente, espiritual e puro. No entanto, ao chegar a tal fase, será tida como Bhagavad Parikara, companheira eterna de Bhagavan. Uhum. Então vamos tirar um segundo aqui e pedir para o Gurudeva, por favor, Gurudeva, nos abençoe para a gente chegar a essa fase pela prática da Bhakti que o Senhor transmitiu para o nosso coração. Jai, Gurudev. Jai Gurudeva. Segundo provam os mantras védicos, Shruti, tanto Parameshvara, o controlador supremo, quanto Adivatma, são dotados dos seguintes atributos: têm conhecimento, Jnana Swarupa, e ego espiritual puro, Chinmaya Ahankara. E são os conhecedores, Gyata Swarupa, disputadores, Bhokta Swarupa, e executores, Karta Swarupa. Então, é saber, desfrutar e realizar. Né? São essas Shaktis, também as Shaktis correspondências de Krishna, correspondentes à Shakti do conhecimento, à Shakti do prazer e à Shakti da ação. Né? Porque a ação vai ser o movimento no plano da transcendência que a diva vai fazer para amar a Krishna, satisfazer a Krishna, né? Portanto, em se tratando de suas constituições da perspectiva de Tattva, não há diferença entre eles. Entre eles quem? Vamos ver. Entre Parameshvara e Divatma, né? A Uhum. perspectiva de Tattva, não há diferença entre Bhagavan e a Diva. Porém, por ser espírito atômico consciente, a diva tem conhecimento limitado, podendo ser sobrepujada por Maya. Parameshvara é e sempre será o amo de Maya. Apesar de, em termos de tátua, não haver diferença entre Parameshvara e a diva, a percepção de uma diferença entre ambos é real. Por um lado, tanto a diva quanto Parameshvara pertencem a ao tátua da existência eterna, né? Mas como a diva é, é, é espírito atômico consciente, então ela, ela
sendo Bada diva, ela está sujeita à influência de Maya, né? Tal percepção, chamada Vaishistya, tem a ver com uma especialidade ou uma característica singularmente distintiva, assim como o Sol e os raios do Sol são simultaneamente iguais e diferentes entre si, já que um tem atributos e os outros são um dos atributos, de forma análoga, o relacionamento entre Parameshvara e a Diva, que é tanto de igualdade quanto de diferença entre ambos, é provado em termos concretos nos Vedas. Você Uma pode vez que está... explicar um pouquinho essa frase longa? É uma frase longa, né? Ele está fazendo uma... Está usando uma... Como é que é o nome que os devotos usam? Os Vaishnavas usam muito, eles usam uma figura de linguagem, analogia, É. certo? Ele está falando analogia, ele começa a analogia dizendo: o Sol e os raios do Sol são simultaneamente iguais e diferentes entre si. Eles são iguais porque os dois brilham, por exemplo, né? Aqui, um tem atributos e os outros são um dos atributos. De fato, assim, o que ele quer dizer é que o Sol tem atributos e os raios do Sol Ah, são tá, entendi. tidos como atributos, né? Sim, Então, a diva é um atributo de Parameshvara, sim, né? sim. Tá, É, ou seja, a diva é parte integrante de Krishna. isso. E Krishna, por ser transcendentalmente inconcebível, ele dele emana toda a existência, né? Todas as divas, todos os avataras, todos os planetas, todos os universos, tudo, tempo, espaço, tudo que você pode imaginar, mas ele continua sendo sempre a mesma pessoa, sem perder um pedacinho da sua existência individual eterna, né? Aí Uhum. Prabhupada sempre falava que Krishna é como o pai e a mãe. O pai e a mãe podem ter 10 filhos, que eles continuam tendo 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, nariz, olhos, boca, né? Uhum. Eles são instrumentais, mas É. eles não são reduzidos em sua experiência humana porque têm filhos. Então, Talvez a quantidade de espermatozoides diminua, né? E é pois daí é, que faz o desdobramento, mas a gente também não sabe se são multiplicados novamente, né? não é? Bem, aí ele continua, né? Agora ele vai falar que, uma vez que está além do intelecto, só sendo inteligível com a ajuda do Shastra, esse relacionamento de igualdade e diferenças simultâneas chama-se, portanto, atintya inconcebível. Assim, o assunto da Bhagavad Gita é Nitya Atintya Beda Beda Rupa Paratapa, a eterna realidade suprema, inconcebivelmente igual às suas potências, às divas e diferente delas. Então, assim, a gente não tem como conceber, a gente pode conceber analogicamente, comparativamente, mas conceber, como é que eu posso dizer? Assim, a gente conceber a existência de Krishna não é possível porque a gente não é Krishna. A gente tem como conceber a nossa existência. Mas quando a gente alcança o fruto de Bhakti, aí a gente consegue não apenas ter uma percepção direta da existência de Krishna, mas também dobrar Krishna com prema, né? Essa Uhum. é uma característica singular de Bhakti. Você conquista Bhakti, aí você continua sendo diva, mas agora mukta diva, né? Vamos dizer assim. E agora você, em vez de estar fazendo, vamos dizer assim, todo um sacrifício para se aproximar de Krishna, você está fazendo um grande prazer para se aproximar de Krishna, né?
porque isso já está além das limitações do tempo, do espaço, né? Você pode participar, como tem casos de Vaishnavas, que são Nityasiddha, Parikaras de Krishna, que se manifestam ao mesmo, em dois lugares ao mesmo tempo, quando estão no planeta, né? Tem um discípulo de Srila Prabhupada que fez isso várias vezes. Ele era Uhum. convidado por discípulos em vários lugares de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, né? Ele era convidado para dar palestras em eventos simultâneos em vários lugares. Aí ele como é que se fala? Se desdobrava. Se desdobrava, aí aparecia alguém e falava, Srila Bhakti, como é que é o nome dele? Bhakti Vaibhava, não, Bhakti, esqueci o nome dele, Srila. É um dos maiores, mais queridos discípulos de Srila Bhaktivinoda Prabhupada, né? Esse Maharaj, Srila Maharaj, ele estava lá na minha cidade, lá no sul da Índia. Aí eu falo, não, ele estava na minha cidade, aqui na Bengala. Ai, ai. É muito querido. E além da diva ter esse Hum, prazer quando atinge prema, ela tem o prazer do serviço amoroso, ela dá claro. prazer a Krishna, ela É provoca só, prazer em Krishna, como falam no Rio de Janeiro, é só alegria, né? só alegria. Então vamos ver aqui uma coisa. Se vocês tiverem condição, a gente vai até a página 70, onde tem um intervalinho. Senão, porque já são 8h34. O Ah, que você diz, Anurado? Que a bastante jornada de hoje. coisa, né? Eu acho que vai até 9 se continuar. Então É porque vamos é parar muita na coisa. 69. Eu vou aqui vou, tenho como é que chama? O meu marcador. É a página 69. Eu vou marcar aqui com a caneta. Parou aonde? Espera aí, só um minuto. Escrever aqui 69. Mas pode ler o último, como é que chama? O último parágrafo. Ah, tá. Vamos deixar só o picotinho de parágrafo para o próximo, É, né? para o próximo. Então, apesar de ser aceito o fato de Paratata Shri Krishna ser simultaneamente igual a Diva e ao mundo material e diferente deles, ambos sendo transformações de suas diversas Shaktis, é a percepção da diferença que é eterna e predominante, e não a percepção da igualdade. Muito importante essa frase aí. O conhecimento acerca da Divatma, do Paramatma, a alma suprema, da morada do Paramatma e do meio para se alcançar o Paramatma, revela-se em passagens apropriadas desta Bhagavad Gita. Então, essa primeira afirmação que ele faz é muito importante. Apesar de ser aceito o fato de Paratata Shri Krishna ser simultaneamente igual a Diva e ao mundo material e diferente deles dois, ambos sendo transformações de suas diversas Shaktis, né, tanto o mundo material quanto a Diva, é a percepção da diferença que é eterna e predominante e não a percepção da igualdade. Então, essa percepção da diferença, ela, ela é predominante porque sem essa percepção não há Bhakti. Hum, Porque se nós nos considerarmos iguais a Krishna, aí nós estaremos na posição existencial de Baladev, de Ram, dos avatares. Os avatares são iguais a Krishna, né? Os avatares estão numa categoria existencial diferente de Diva Shakti, né? Eles são Bhagavat Shakti, perdão, Diva Tattva, e eles são Bhagavat Tattva, Krishna, Baladev, Ram, Nishinha, né? Então, se a uhum. gente não focar na diferença, então a gente vai cometer o erro que, por exemplo, os Mayavadis fazem, de querer se tornar Brahma, de querer se tornar Avatar, de É, querer assumir a posição de Krishna, né? uhum, Então a gente, é. E com isso a aquela gente, história também do tudo é um, né? De que tudo é uma coisa só.
Não Uhum, tem diversidade, não tem separação, não tem. É todo um uhum. bloco de É tudo um bloco, divindade, assim. né? É, Isso é que meio também incompreensível, né? é meio incongruente, né? Para um Vaishnava é completamente incompreensível. Como é que imagina que é tudo um bloco só? É. Então, Radha Dasi, algum comentário, pergunta? A Radha é a irmã da Jamuna, lá de Santos. Conhece, Radha? Não. Irmã de quem? Jamuna Ah, já é ouvi falar. Jamuna. Você tem também mais algum parente também devoto, né, Radha? A minha mãe é Chaitanya Priya, a Ó, minha irmã mais nova, Lalita Priya, olha, Ah, que que maravilha. fofinho. é a Jai Krishna, o da minha irmã Lalita é Govinda Dasa, Ah, o seu Ah, filho legal. chama-se Jai Krishna? a Jai Krishna. Ah, Jai Krishna, olha só. É, Muito bom. Parabéns. Ele inteira é Vaishnava. É, muito Devoto. auspicioso. a que levou todo mundo foi a Diamona, foi a minha irmã. A Jamuna que é Que bom, né? a que faz o garimpo, né, dos corações. É. Isso. Aí eu fui pela Prachada, só ia lá para comer só. Foi Eu não pega falei pelo que eu estômago. sou pilona? Então, eu só ia lá para honrar a Prachada e ela queria saber a minha opinião como não devota, assim, se estava boa, assim, no sentido de, eu Se era pode ser, carnívora, então, né? se aquele alimento vegetariano estava legal, estava apresentável, aí eu dava minha opinião. Olha, então você é a prova viva da misericórdia, porque que aquele alimento se chama prachada. Não é? Porque foi pela prachada que Krishna te pegou, pela misericórdia dele, o gostinho da, né? O fato de É, ser uma prachada que é a misericórdia dele, você entrou no movimento, na É isso isso mesmo. aí. consciência dele. Me lembro que quando eu chegava lá no templo em Santos, eu não queria nem colocar essa sobremesa no prato, já assim, já de comido, né? Eu queria nos pratos separados, né? Aí hoje, bota tudo junto, misturado, que vai. É, pois é, Vai mas se é acostumando, né? interessante. Esse depoimento seu é bem interessante. Esse depoimento a Não, gente mas eu pode achei, usar, eu a achei gente pode bonita usar. essa passagem do, da analogia do sol e dos raios, né? E quando falar que a gente é igual, mas em diminuto, a gente é bem diminuto mesmo, né? Ah, sim, é porque os raios do Muito, Sol são ilimitados, imagina, né? São é, ilimitados pontinhos de luz, né? Por isso exatamente. que, que a diva chama-se Anu Chaitanya. Anu quer dizer atômico. A diva é um- uma partícula viva de existência, né? Mas é diminuta. Anu Chaitanya. E Krishna é conhecido como Vibhu Chaitanya, né? É o ser vivo é, grandão, Gigantesco. que paralelamente, por causa de Prema Bhakti, se torna o filhinho do devoto, da devota, né? O irmãozinho e assim por diante, né? Em Vrindavana, o olhar que eles têm em relação a Krishna é assim, ele é meu filho, Deus é Narayana, a gente adora Narayana no nosso altar, e ele é meu filho, ele é meu amigo, ele é meu amado. Uhum. Agora eu vou me É, despedir, tá bom? tá bom. A gente Obrigada, Marcal. se vê a qualquer momento nesse mesmo Bhakti canal. Eu vou ver se eu Radheira, consigo encerrar meu expediente mais cedo para eu não perder, porque eu tenho sentido muita falta de ler às sextas-feiras esse Gita de Shri Narayana. Essa Bhagavad Gita é especialíssima, né? Você vê que os comentários são riquíssimos. a Lá gente vai conseguir. amanhã no templo a gente lê ele, todo sábado a gente Ah, lê. que lindo, Ah, maravilha. Então, mais ou menos está assim, próximo do que rola aqui. A gente está lá próximo também do.
Tá um pouquinho, Ah, acho que lá tá um pouquinho adiantado, porque aí o Adoxas vai mais, lê mais rápido, assim, né? Adianta um pouco mais. uhum, Perfeito. Então tá maravilha. bom. Agora eu vou me despedir mesmo, tá bom? Tá Radhe, bom, Radhe. Marta. Bom descanso. Pranam. Radhe, radhe. Para vocês duas também, Radhe, Radhe.